Provavelmente você já escutou o termo storytelling. Storytelling nada mais é do que estruturar um conceito para que você consiga transmitir a sua ideia por meio de uma história. Embora esse termo esteja em alta, muitas pessoas estão falando sobre ele, contar uma história, fazer uma boa apresentação, com uma boa retórica, com muita persuasão, é algo muito antigo e muito útil para você aplicar no seu negócio. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar as técnicas que eu utilizo para contar as minhas histórias, para fazer as minhas apresentações. Quando você vai montar a sua história, basicamente você divide esse processo em duas etapas. Na primeira etapa, você constrói a estrutura da sua história. E na segunda etapa, você constrói a apresentação dessa história. Então, nessa primeira etapa, nós vamos nos preocupar com a estrutura. Como que eu vou elaborar a minha história? E a gente divide isso em 4 fases que foram construídas por um filósofo chamado Aristóteles. Ele criou uma coisa chamada esquema aristotélico. Qual que é o objetivo desse esquema? É a persuasão, é o convencimento, é fazer com que as pessoas que estão te ouvindo, que estão escutando a sua história, fiquem engajadas e se convençam daquilo que você está falando. Então é algo muito antigo, mas extremamente eficiente. O esquema aristotélico se divide em 4 etapas que são as seguintes. Primeira etapa, exórdio, depois narração, depois provas, depois peroração. Na primeira etapa, que é o exórdio, você vai fazer a apresentação da sua história. Você vai colocar a apresentação, o início da sua história. É muito importante que esse início chame a atenção do público-alvo. É um momento onde você precisa prender a atenção dessas pessoas. Então você faz o seu exórdio, a sua apresentação inicial. Depois disso, você faz uma coisa que se chama narração. Você vai discorrer sobre aquele assunto que você está falando. Então vamos imaginar que você está construindo um pitch para um investidor. Então você apresenta a sua ideia, depois você vem narrando a sua ideia, detalhando um pouco mais do processo. Depois que você fez isso, você vai para a terceira etapa, que são as provas. O seu objetivo nesta etapa é provar tudo aquilo que você disse na etapa anterior, ou seja, na sua narração. Então, vamos imaginar que eu estou fazendo um discurso, uma apresentação sobre a minha empresa. E durante a minha narração, eu falei que a minha empresa é uma empresa muito grande, é uma empresa muito eficiente, que tem muitos clientes. Na etapa de provas, eu preciso provar isso que eu disse. Como que eu faço isso? Eu posso usar termos do tipo: no último ano, a nossa empresa faturou 7 milhões de reais. Nós atingimos um número de 20 mil clientes e assim por diante. Ou seja, eu entrego alguns dados que vai provar aquilo que eu falei na etapa anterior. E na última etapa, que é a peroração, eu vou fazer a conclusão da minha história. Ou seja, toda história tem que ter um início, um meio e um fim. Então, eu apresentei a minha ideia, eu discorri sobre a minha ideia, eu provei tudo que eu falei na minha narração, agora eu preciso concluir o meu raciocínio. Ou seja, fechar com chave de ouro. É o momento em que você termina a sua história e todo mundo que está escutando fica: meu Deus, que história fantástica. Então, a partir do momento que você entende essas 4 etapas, toda vez que você for montar a sua história, vai ficar muito mais fácil se você fizer isso com base no esquema aristotélico. Exórdio, narração, provas e peroração. Depois que você criou a estrutura da sua história, você precisa apresentar essa história, Então você colocou isso no PowerPoint, colocou isso em uma apresentação, agora você vai fazer o seu discurso. Nesse discurso, existem mais algumas etapas muito importantes para complementar a estrutura que você fez anteriormente. Nessa etapa de apresentação, você precisa se preocupar com algumas coisas que são: primeiro, energia; segundo, sensibilidade; e terceiro, pontos de conexão. O que significa energia? Mesmo que você tenha seguido essas 4 etapas do esquema aristotélico, você fez lá exórdio, narração, provas e peroração, se você não colocar energia na sua apresentação, isso vai ficar um pouco murcho,
né? Você não vai conseguir convencer as pessoas que estão te escutando. Então você precisa colocar energia, empolgação na sua fala para mostrar que você está contando uma história que realmente é impressionante. O segundo passo é sensibilidade. A sensibilidade, ela está muito ligada ao conceito básico de comunicação, que é o seguinte: comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que as outras pessoas escutam. Então, durante a sua apresentação, você precisa estar muito atento ao comportamento do seu público. Porque muitas vezes você precisa improvisar, né? Em um determinado momento, você precisa chamar atenção para um ponto específico, você precisa se movimentar dentro da sala de reunião ou no palco, né? Enfim, onde você estiver, para que você consiga chamar um pouco mais da atenção do seu público-alvo, porque você percebeu que esse público está um pouco disperso. Então a sua sensibilidade fez você complementar o esquema aristotélico que você planejou antes. Então isso é muito importante. E o terceiro ponto da sua apresentação são os pontos de conexão. Então você entrou com muita energia, você teve a sua sensibilidade e, por último, você tem que estabelecer pontos de conexão. Por que esses pontos de conexão, às vezes, você não consegue colocar já na estrutura da sua apresentação? Porque você não sabia que eles existiam. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você construiu uma apresentação para um investidor. Você vai fazer a apresentação no escritório dele. Então você montou a estrutura da sua apresentação, exórdio, narração, provas, peroração. Chegou na sala dele, você começou o discurso com muita energia, com muita sensibilidade. Só que olhando para o escritório, você percebeu que ele torce para um time específico. Você percebeu que tem uma foto dele com o filho dele em cima da mesa. Ou seja, ele gosta de futebol e ele tem um filho. Durante a sua apresentação, você pode criar alguns pontos de conexão relacionados ao time que ele torce, ao filho que ele tem, né? Ele gosta da família dele, para que isso crie pontos de conexão. Ou seja, essa pessoa vai se sensibilizar mais com a sua história. Se você criar essa estrutura da maneira correta e fizer a sua apresentação com energia, sensibilidade e criar os devidos pontos de conexão, eu tenho certeza que você vai agregar muito valor na sua apresentação e provavelmente você vai conseguir um resultado muito melhor. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, assine o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo podcast. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.